Amém. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem, aleluia, com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós carecemos ouvir tua voz. Se o Senhor vai bradar em corações, ou se o Senhor vai sussurrar de forma mansa e suave, que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Eu não creio que o Senhor trouxe esses irmãos aqui, eu não creio que as pessoas que estão acompanhando em casa pela internet, eles são fruto do acaso, não, é porque o Senhor deseja tratar com a gente. Então, Deus, rebenta com teu martelo corações endurecidos e que o Senhor nos reconstrua e nos levante pela tua graça e pelo teu favor. Nós oramos e clamamos, fale conosco, Senhor, nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, nós chegamos na última mensagem da série Visão, um retrato do futuro que produz paixão. Como eu mencionei agora há pouco, foi difícil para mim como pastor. Talvez você fale, mas o que pastor faz aí? Eu sei, irmãos, tem toda a questão que envolve a pregação, mas você não tem ideia das lutas que acontecem no trajeto da preparação de uma mensagem. Você não tem ideia do que acontece. Mas pela graça de Deus, nessa noite nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus entregou à sua igreja. Mas quando nós falamos de uma visão que produz paixão, talvez você esteja pensando aí e se perguntando, que paixão, pastor? Que paixão é essa? De que futuro você está falando? Olha o tempo que nós estamos vivendo. Que ano foi esse, hein, irmãos? Que ano? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? O que nós podemos esperar do futuro, vivendo em um presente como esse? Com os olhos carnais e com expectativas humanas, se você avaliar o seu presente, ou se você avaliar a vida hoje, que tipo de expectativa você tem no futuro? Humanamente falando, vamos ser sinceros, nenhuma. Nenhuma. Essa é a verdade. Mas antes de responder essas perguntas que talvez você pode estar fazendo aí no seu coração, eu quero lhe fazer 2 perguntas para te ajudar na resolução desses questionamentos. A primeira delas é, o que você, como discípulo de Jesus, espera em relação ao futuro? E é bom lembrar
que a nossa expectativa, a nossa perspectiva do futuro, ela tende a determinar o nosso presente. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós vislumbramos e visualizamos no futuro, tende a determinar como nós agimos hoje. De novo a pergunta: o que você, como discípulo de Jesus, está esperando do futuro? A segunda pergunta é: onde ou em quem sua vida está alicerçada? Deixa eu lembrar uma coisa interessante. Nós relaxamos os nossos ombros da tensão da jornada da vida, uma vez que nós temos uma total confiança de onde a nossa vida está fundamentada. Repetindo a pergunta: onde ou em quem a sua vida está fundamentada? Eu vou fazer uso das palavras do Dr. Billy Graham, quando ele diz que todo aquele que analisa o cenário mundial e atual, com a santa palavra nas mãos, sabe que não estamos à deriva e que nós não servimos a um Deus ausente. Se você é discípulo genuinamente de Cristo, a palavra de Deus está em suas mãos. O Dr. Billy Graham fala: você tem a convicção que o mundo não está à deriva. Você tem a convicção que Deus não está ausente na história da humanidade. Deus não está ausente na sua vida. E eu concluo as palavras do Dr. Billy Graham falando que nós precisamos ter a certeza de que Deus está agindo efetivamente na história e que Ele tem um plano. Deus tem uma visão e compartilha com o seu povo, por meio da sua palavra, tal visão. Abra o jornal do dia, o seu jornal preferido, seja ele qual for. Leia lá as notícias. Você vai ter a plena convicção que a Bíblia está certa. Acesse, logo após o culto, um site de notícias da semana e você terá a convicção que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Entre nas suas redes sociais também depois do culto e você ficará convicto de que o mundo está simplesmente atestando em atos que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, irmãos, é a visão de Deus revelada, anunciada, é a visão de Deus exposta. Aceitemos ou não, ela é a verdade nua e crua. Se você crê ou não, e se você está neste lugar, eu quero crer, acreditar que você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, queiramos ou não. Irmãos, não importa qual seja o presságio para o futuro, o cristão, preste bem atenção nisso, o cristão conhece, ou pelo menos deveria conhecer, o final de toda essa história. É ou não é verdade? Vocês estão aí, minha gente? Amém, amém. É verdade. Todo aquele que é genuinamente discípulo de Jesus, ele conhece, ou pelo menos deveria conhecer, o final dessa história. Ele sabe que toda essa situação caótica, qual vai ser o final? A Bíblia, como visão do alto, e o seu presbítero João Coelho falou sobre o dia da Bíblia, né? Que é hoje, segundo domingo de dezembro. A Bíblia, como visão do alto revelada, ela mostra de forma cabal que o futuro está nas mãos de Deus. O futuro está nas mãos de Deus. E deixa eu abrir inclusive um parênteses aqui. Não é apenas o futuro que está nas mãos de Deus. O nosso passado e o presente também está debaixo do domínio do Senhor. Sabe, irmãos, se o nosso futuro estivesse em nossas mãos, nós causaríamos uma grande confusão. É ou não é verdade? Gente, a gente se enrola com tão pouca coisa, imagina se enrolar com o futuro da gente. A gente se enrola. Irmãos, se o futuro estivesse nas mãos do diabo, nós estaríamos caminhando rumo a uma total destruição. Se o futuro estivesse à mercê de um determinismo histórico, nós estaríamos vagando às cegas. De fato, nós estaríamos à deriva.
Mas o futuro está nas mãos de Deus, está nas mãos daquele que está preparando para aqueles que o amam, aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,9, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou, nem penetrou no coração humano. Deus está preparando, ou Deus já tem preparado coisas extraordinárias concernente ao futuro. E isso deve encher o nosso coração, porque isso faz parte da visão de Deus para o seu povo. Se ao longo dessas 9 mensagens nós conseguimos ter um pequeníssimo, irmãos, a gente não conseguiu sequer arranhar a superfície da visão que Deus dá para a igreja, a gente não conseguiu nem fazer um risquinho, mas apenas tivemos um vislumbre de uma visão de Deus, e quando a gente tem esse vislumbre da visão de Deus, a gente já ficou maravilhado. Eu fico imaginando o que pode acontecer se nós nos debruçarmos sobre essa santa palavra com muita fome e com muita sede. O resultado é que nós ficaremos saciados. Sabe por quê? Porque a própria palavra fala que nós participamos deste momento aqui, Ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome daquele que tem fome. Ele é a água viva que veio para matar a sede. Em João 4, inclusive, ele fala que aquele que bebe dessa água jamais tornará a ter sede. Imagine se nós nos debruçarmos sobre essa palavra e se nós agarrarmos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a visão que Deus tem para o seu povo. Irmãos, nós viveríamos uma vida extraordinária. Os nossos olhos seriam removidos das adversidades daqui e então seriam colocados em uma glória vindoura. Mas já prestou atenção como a gente está com os olhos colocados nessa vida aqui? Como a gente está preocupado com resultados que essa vida aqui produz. Eu não estou falando ou chamando você para uma alienação, não. Eu só estou falando para você, convidando você a prestar atenção que Deus está no controle da história. Deus está no controle da sua vida. Por mais que você fale assim, não, mas algumas coisas é exato, é matemático. Sim, irmão, mas na matemática de Deus ela é completamente oposta àquilo que o homem determina. Deus, por meio da visão, nos convida a tirar os nossos olhos da adversidade da vida aqui e colocar os nossos olhos na glória vindoura. E foi isso que aconteceu com o apóstolo João, o conhecido apóstolo do amor. João foi trancafiado na ilha de Patmos por um imperador romano, Domiciano, que tinha determinado que todos deveriam adorá-lo, adorar o imperador romano como Senhor e Deus. João, juntamente com toda aquela equipe, com todo aquele corpo de cristãos, de discípulos de Jesus, negaram ou se recusaram a adorar o imperador, e a consequência disso foi o aprisionamento e posteriormente o martírio de João, o apóstolo. Agora, acuado pela adversidade deste mundo, João tem as portas trancadas, está diante de portas trancadas pelos homens aqui. Mas enquanto os homens fecham portas neste mundo aqui, Deus sempre abre uma porta no céu. Não existe, irmãos, o mundo, a sociedade, as autoridades deste mundo aqui podem até trancafiar a igreja, mas quanto mais tranca a igreja, Deus escancara portas de milagre no céu. Ele age dessa forma. Enquanto o império da época perseguia João com o propósito de silenciar o evangelho, de fazer calar a visão celestial, Deus trouxe àquele velho discípulo aquilo que seria o desfecho de uma visão. Você se lembra da primeira mensagem? Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção. Deus está dando uma visão a Abraão, que se desdobra em Moisés, e ela vai consequentemente, vai se desdobrando ao longo da história, e segue então a um desfecho agora a partir de João, na ilha de Patmos. Nós conhecemos esse desfecho por aquilo que nós podemos chamar de revelação, ou então o Apocalipse.
Enquanto muitos ainda hoje temem as palavras dessa visão dada a João, o apóstolo, Deus a mantém viva e a faz prosperar, enquanto muitos buscam ou tentam sabotar a visão, sabotar a profecia. Mas deixa eu falar uma coisa para você, essa visão não é uma visão de homens, não é uma visão de pessoas, não é uma visão dada a pessoas comuns, mas é uma visão do próprio Deus. Apocalipse está longe de ser um livro desconexo com o restante da Escritura. Isso porque, para você ter uma ideia, Apocalipse tem 404 versículos. Desses 404 versículos que possui, 278 são referências diretas ao Antigo Testamento. Ou seja, quase 70% do Apocalipse faz referência ao Antigo Testamento, faz referência a uma visão dada outrora. A visão de Deus para João em Apocalipse, ela trata diretamente do triunfo de Jesus e a sua igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, um tanto quanto, talvez, indelicada. Quem tem medo de ler o livro de Apocalipse aqui? Levanta a mão. Louvado seja Deus, ninguém tem medo, que bênção. Essa igreja é uma exceção à regra, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, o Senhor me deu uma igreja para pastorear, abençoado, o povo não tem medo de ler Apocalipse, que bênção. Porque isso é uma regra geral. As pessoas lá fora, aqui em Mogi Guaçu, graças a Deus isso não acontece. O povo tem medo de ler Apocalipse. É uma linguagem pomposa, difícil de interpretar. E as pessoas geralmente criam um medo ou toda uma mitologia de medo em torno da leitura do livro de Apocalipse. Mas deixa eu só reforçar algo no seu coração. Apocalipse traz em si um resumo do que o livro traz, a revelação traz. É a história de Cristo e sua igreja triunfante. O caos momentâneo não será o enredo final, mas dará lugar para o resplendor triunfal. Quando olhamos para tal revelação, irmãos, quando nós olhamos para a visão e para a revelação de Apocalipse, com a visão desfocada, nós tememos. Mas quando há foco na nossa visão, quando nós lemos com a visão no coração, nós nos alegramos, porque o propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. E é interessante que eu estava estudando sobre, para estar pregando para vocês nessa noite, e historicamente os primeiros discípulos, a primeira igreja, ela passava por severa perseguição, e a história fala que todas as vezes que aqueles crentes, aqueles cristãos, se deparavam em situações de adversidade, de perseguição, eles corriam para ler Apocalipse, a revelação dada a João, porque eles se sentiam encorajados ao ler esse livro, uma vez que esse livro é um farto banquete de consolo para o povo da visão. Olha que interessante, irmãos, porque Apocalipse afirma que Deus vê nossas lágrimas, amém? Na visão que Deus compartilha com João, ele está afirmando que ele vê a lágrima do seu povo. Não apenas isso, ele também diz que as nossas orações causam uma verdadeira revolução no mundo. Capítulo 8, eu li esse texto e eu fiquei maravilhado. Porque o texto fala que o anjo tem lá um lugar onde as orações dos crentes, os discípulos, são depositadas. Irmão, a tua oração é depositada em um lugar. E o texto fala que o anjo pega essa oração e joga, arremessa contra a terra. E o texto fala que a terra sofre trovoadas, relâmpagos, terremotos, a natureza se estremece. Sabe por quê? Porque Deus está falando isso. A nossa oração causa uma revolução no mundo. Quando você estiver orando, não se esqueça disso. A sua oração está sendo guardada debaixo do trono de Deus, e ela está causando um alvoroço no mundo. Não se esqueça, irmão, meu coração ficou em chamas quando eu li esse negócio. E eu já li várias vezes, mas dessa vez saltou os olhos. Saltou.
Quando eu pensei, quando eu li, Deus está afirmando que quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Mas não apenas isso. A revelação, a visão está falando que o nosso sofrimento será recompensado, que a nossa vitória é assegurada, que o sangue dos santos serão vingados, que o nosso Cristo governa em nosso favor. E o melhor de tudo, Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar. Eu espero nessa noite que você creia nisso de todo o seu coração. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você quer algo melhor do que isso? Existe uma vida mais plena do que essa? Nós precisamos de algo a mais para ter uma vida plena? Ah, irmãos, é certo que não. O que nós precisamos é de uma visão plena para uma vida plena. E é sobre isso. Pode pôr, João Pedro, filho, por favor. É uma visão plena para uma vida plena. Mas deixa eu falar uma coisa. Foque nas adversidades e você sucumbirá. Coloque a sua visão nas coisas deste mundo e você fracassará. Agora, foque a visão de Deus, foque na visão de Deus para a sua vida e você vencerá, e vencerá para sempre. E não sou eu que está falando, não é a palavra do Senhor que diz. Uma visão plena para uma vida plena foi o que João viveu. O calabouço, a ilha de Pátimos, a prisão, pode ter sido uma parada para aquele velho discípulo aqui na terra, mas a glória com Cristo foi o seu destino final. Aí eu pergunto para você, não é este o destino final que você precisa almejar? Uma vida plena para uma visão plena para uma vida plena. Primeira coisa, ela gera esperança para um futuro certo. Vou reler versículo 1 e o versículo 2 do texto que nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha bem comigo aqui. Há um profundo conflito, uma tensão entre um futuro imediato e um futuro distante. João está confinado na ilha de Pátimos e ele não usa, o texto fala que João não usa deste momento para escarnecer, murmurar ou desfalecer. João naquele momento ele está vivendo um presente, ele tem um futuro imediato, mas os seus olhos, a sua visão está focada em algo que Deus está apontando lá adiante. Enquanto o futuro imediato, ele gera certa quietude, o segundo gera pavor, isso porque nós pensamos, ou nós queremos ter e manter o controle daquilo que para nós é incontrolável. Irmãos, eu sei que você sabe, mas deixa eu só lembrar você, você não controla nada, viu? Você não controlou o dia que você nasceu, certo? Alguém sabe o dia que vai morrer? Não sabemos. Nós não conseguimos controlar. Você sequer, não posso deixar de fazer minha graça, né? Sequer você controla a queda dos seus cabelos. A gente até tenta, mas não dá para controlar. Eles vão embora. A gente tenta manter o controle de algo que a gente não consegue, quanto mais o futuro. Então João, enquanto ele está lá em Pátimos, diante de um futuro distante, João não está usando aquele momento para escarnecer, para murmurar, ou mesmo para desfalecer. Pelo contrário, a visão que João tem a respeito das coisas futuras anestesia ele das agruras deste mundo. João não vive uma alienação quanto o seu presente, não, mas ele tem a convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, como a gente precisa ter isso muito convicto no coração. Nós levaríamos a vida de forma mais leve, se nós realmente entendêssemos o fato de que tudo que nós somos e temos está nas mãos do Senhor. Os olhos de João viram anteriormente, enquanto ainda na época de Jesus,
caminhando, palmilhando sobre a terra, no seu ministério terreno. Os olhos de João viram o Jesus ensanguentado. Os olhos de João contemplaram o Jesus glorificado. Mas nesse exato momento, os olhos de João estão vendo agora o Jesus exaltador. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas eu fico pensando, gente, qual foi a sensação de João? Ele tinha visto Cristo carregar a cruz, sendo chicoteado, cabelo ensanguentado, completamente coberto de dor. Posteriormente ele vai até o túmulo, ele vê o túmulo vazio, depois ele tem a revelação, a aparição daquele Cristo que tinha acabado de ressuscitar. Mas agora não é um Cristo mais marcado pelo sofrimento da vida aqui, mas é um Cristo exaltado à destra de Deus. E João viu aquilo e ele ficou estarrecido, ele ficou de forma extraordinária assustado, porque aquela visão deu a João esperança de um futuro certo. A visão de Apocalipse não é uma revelação de João, mas é uma revelação de Cristo dada a João. Enquanto no Evangelho nós vemos a visão de um Jesus, nós vemos a visão de Jesus o Filho revelando o Pai, e eu preciso que depois você leia João capítulo 17, o Evangelho de João, onde Jesus está revelando o Pai. Agora em Apocalipse, o Pai revela ao mundo a figura totalmente gloriosa do seu Filho. Na primeira vinda, a glória do Filho foi, de certa forma, encobertada. Porque, inclusive, Paulo fala que ele se esvaziou daquilo que ele era. Ele se esvazia da sua glória, ele não leva em conta o ser como Deus, ser igual a Deus. E ele assume morte de cruz. A glória do Filho está encoberta, mas na sua segunda vinda, nós veremos ele em todo o seu resplendor. Em todo o seu resplendor. Se na primeira vinda nós vimos a visão e as profecias se cumprindo, irmãos, tudo se cumpriu em Cristo. Será que agora a palavra nos enganaria? É certo que não. Porque a palavra ela é fiel e verdadeira. O futuro certo não fala de uma esperança colocada em um Cristo com cabelos ensanguentados, mas no Cristo que agora seus cabelos são alvos como a neve. A esperança não está colocada em um Cristo com os olhos inchados pelo escárnio desumano que ele sofreu, mas agora é um Cristo que tem os olhos que o texto descreve como chamas de fogo. A esperança não é colocada em um Cristo com os pés furados, pregados em uma cruz, ou num Cristo com uma voz rouca por causa da dor, mas no Cristo que tem os pés, e o texto fala que os seus pés são como bronze polido, e a sua voz é como voz de muitas águas. Não é a imagem de um Cristo sofrido, mas é a imagem de um Cristo glorioso, aleluia. Remova da sua mente a ideia de um Cristo derrotado na cruz e coloque na sua mente aquilo que a visão de Deus nos entrega, um Cristo glorificado para a glória de Deus Pai, excelso em glória e honra. As mãos dele não estão mais seguradas pelos pregos, pelos cravos em uma cruz, mas essas mãos agora sustentam a história e conduz, aponta o caminho para o seu povo, um caminho de um futuro glorioso. A visão revelada a João é uma visão dada pelo próprio Cristo, o texto fala sobre isso. E é uma visão sustentada nele, e que encontra propósito e objetivo nele. Dia 25 de dezembro, o que nós comemoramos? Vocês estão aí, povo? O que a gente comemora? Entendi tudo. O que a gente comemora, gente? Dia 25? Comemoramos. Deixa eu estragar um pouquinho esse negócio aí. Não é mais um Cristo na manjedoura. Não. Mas é um Cristo no trono eterno. Não é mais um Cristo crucificado, mas é um Cristo exaltado. Não é um Cristo no túmulo,
mas é um Cristo abundante, radiante em vida plena. Não é um Cristo mais na manjedoura, na cruz, no túmulo. E tudo isso tem sua importância, mas só ganha importância, sabe por quê? Porque o trono de glória está preenchido. Sabe por que nós celebramos o nascimento? Porque Ele continua vivo, aleluia! Ele continua vivo. Irmãos, isso deve gerar em nosso coração esperança. Aquele que fala, que revela, que mostra, nos promete agora, vai voltar. Glória a Deus! Gente, vocês estão muito desanimados? Porque o fato da certeza de que Cristo voltará deve encher o nosso coração de exaltação, de júbilo, a não ser que você não esteja preparado. Nos primeiros anos da igreja, diante da feroz perseguição, os cristãos voltavam seus olhos para essa revelação, eu mencionei sobre isso. Eles buscavam conforto, apoio e encorajamento. E sabe, irmãos, isso é o desfecho da história. É a esperança naquele que domina todas as coisas. E note que se ele venceu e triunfou em glória, Paulo em Romanos 8,32 diz, faz uma pergunta retórica afirmando, não receberemos com ele todas as coisas? Se ele triunfou em glória, promessa de Deus para a nossa vida, nós também triunfaremos. E não é uma mensagem, irmãos, de acodimento social, ou de levante de classes, uma mensagem revolucionária segundo a ótica humana, não. É uma visão que Deus entrega à sua igreja. É o plano original sendo restaurado e restituído. Não deixe, queridos, que a carranca do medo lhe prive a alegria da esperança de um futuro glorioso, não. Se o seu nome for chamado hoje às mansões celestiais, glorifique o nome do seu Senhor, aleluia. Hoje pela manhã eu tive a notícia de 2 irmãos conhecidos que Jesus chamou. 2 irmãos, um pastor e um presbítero. Irmãos, e sempre que a gente ouve a notícia de que Jesus chamou, recolheu alguém para as mansões celestiais, nosso coração sente a partida, mas ao mesmo tempo deve rejubilar, porque já está com o Pai. E em breve nós estaremos também. Se Ele vai chamar individualmente, nós não sabemos. Ou se Ele vai chamar no coletivo, no grande dia do Senhor, nós não sabemos como vai ser a nossa hora. O importante é estarmos preparados. A visão plena para uma vida plena, segunda coisa, firma o coração em alicerces eternos. Vou reler versículos 4 a 6 do texto que diz, João saudando a igreja, a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Lugares construídos sobre fundamentos duvidosos tendem a gerar medo e pavor. Ninguém que tenha conhecimento a respeito de um alicerce duvidoso levantará uma casa sobre esse alicerce. No entanto, João não sustenta o seu compartilhar da visão em algo que pode ser corroído pelas intempéries da vida. Mas João evoca o fundamento que não pode ser abalado, ou seja, João está nesse texto citando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ao mencionar a Trindade, João não abusa na argumentação, mas ele remove o véu, expondo a realidade de quem realmente está no completo controle da história. Você quer ter vida plena, irmão? Firme o coração naquele que é a fiel testemunha. Ou seja, é aquele que fala de Deus aos homens. É o ofício profético de Cristo. Cristo é a fiel testemunha, porque como profeta, ele fala de Deus aos homens. Mas o texto também fala que ele é o primogênito dos mortos. E aqui nós vemos o ofício sacerdotal de Cristo. Porque agora não é Cristo falando, não é Deus falando aos homens, mas é os homens
falando a Deus. Cristo fala a Deus em nome dos homens. Mas o texto não para por aí. E ele faz a menção do soberano dos reis da terra. É o ofício de Cristo como rei. Ou seja, aquele que governa tudo e todos. A futura vitória garantida à igreja não pode ser, irmãos, ofuscada por uma momentânea perseguição, por mais aguda que ela possa parecer. E o texto ainda menciona que ele nos ama. E é interessante que este amor que se encontra no tempo presente, traz justamente o resultado de que Cristo continua nos amando. Ele não apenas nos amou lá e se entregou por nós, mas Ele continua amando hoje. O amor, a pessoa e a obra de Cristo não só nos mostra um alicerce eterno que não pode ser abalado, mas aponta uma visão que não pode ser vencida. Quando João está falando deste amor que passou, que venceu o tempo e continua hoje agindo, ele está falando também de um amor existente e que está intensamente ativo sobre os seus. Esse amor foi experimentado no presente, uma vez que ele gerou impacto no passado. A visão fala de um amor existente já revelado no processo de salvação e libertação, irmãos, e isso não pode ser abalado. É mais fácil você colocar o Oceano Atlântico dentro de um copo como esse, do que você esgotar o amor de Deus pelo seu povo. Está entendendo o mistério? Tente colocar todo o Oceano Atlântico ou Pacífico, escolha um dos mares que sejam dos oceanos da terra, e tente colocar dentro de uma garrafa, talvez você consiga. Agora, se você tentar esgotar o amor de Deus, isso é impossível. E eu pergunto de novo, nós podemos desprezar uma bênção como essa? Não, mas às vezes nós desprezamos. Mas uma vez que nós somos amados e fomos libertos por Cristo, nós não fomos convocados ou escolhidos para uma causa efêmera, para uma causa passageira. O texto fala que Cristo constituiu ao seu povo, o povo da visão, uma linhagem sacerdotal. O que é isso? É o resgate da ministração diante de Deus. Se anteriormente tinha que ter um sacerdote que só ele poderia entrar na presença do Santíssimo por meio de todos os ritos de purificação, agora por meio de Cristo Jesus, a presença de Deus está livre e nós temos acesso. Sabe por quê? Porque por meio dele nós fomos feitos santos. Santos. É o resgate dessa ministração direta diante de Deus. Irmãos, é o Éden sendo restaurado em nós. É a comunhão com o Pai sendo restituída. Não é apenas o reino sobre nós, mas é o reino conosco. Muda, é diferente. Nós somos inseridos nesse reino. É uma vida plena para Ele. E nós precisamos firmar o nosso coração nisso, naquilo que não pode ser abalado. É o perene invadindo o passageiro. É o santo purificando o impuro. É a vida triunfante sobre o mundo, a morte e o pecado. Essa é a visão de Deus hoje para a sua igreja. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa visão plena para uma vida plena te leva a ver, a contemplar a mais bela de todas as visões. O texto nos diz, versículos 7 e 8: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E o texto segue: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Foi mencionado aqui em uma das mensagens, quando nós falamos sobre a visão que nos dá autoridade. Que da mesma forma que a ascensão de Jesus foi física, pessoal e visível e gloriosa, o seu retorno também será. Assim como ele subiu envolto em meio às nuvens, ele voltará em esplendor, rodeado por seus exércitos celestiais.
Na sua subida, Cristo foi visto por alguns, e você pode conferir isso lá em Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Alguns apenas viram Cristo subir, mas o seu retorno todo olho verá. Para muitos vai ser uma visão de glória, mas para outros vai ser de horror. Depende de uma resposta. Você está preparado? Você está preparado? Ah, eu sou predestinado. Você pode ser convencido da predestinação, mas está completamente perdido. Vigie, hein? Vigie. O retorno de Cristo não é apenas a verdade mais preciosa das Escrituras, mas é o maior evento. É o clímax da visão de Deus para o mundo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, citando W.J. Grier, diz que na gloriosa vinda de Cristo, as nuvens serão sua carruagem, os anjos a sua escolta, o arcanjo o seu arauto, e os santos, ou seja, a igreja, será o seu glorioso cortejo. Irmãos, que visão sublime! E já faz algum tempo, já faz alguns anos, que a igreja de Jesus, os púlpitos estão vazios da pregação a respeito do céu. Existem as pregações de autoajuda, existem as pregações motivacionais, existem as pregações com fórmulas mágicas e métodos sociais aplicáveis. Eu não estou tirando o método disso, mas o céu tem esvaziado, a mensagem do céu está sendo esvaziada dos púlpitos. Irmãos, isso precisa ser resgatado urgentemente, porque Deus não nos chamou para ser crente minhoca. Deus, entendeu a referência, né? Para viver entulhado na terra. Deus nos chamou para ter a cabeça no céu. Precisamos disso. Ah, eu não creio. Pague para ver. Pague para ver. Se fosse você, não arriscava, não. Se eu fosse você, eu não arriscava. Quando se mantém o foco na visão, se tem a garantia de contemplar uma visão mais plena, que te dá vida plena. Até aqui nós temos visto agruras na vida, mas quando nós olhamos para a revelação da palavra de Deus, nós começamos a vislumbrar o céu. E hoje mesmo, enquanto eu estava fechando essa mensagem, eu tenho muita dificuldade de concentração, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas o meu coração, Deus foi enchendo tanto meu coração que eu coloquei uma música a respeito do céu. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não pode ficar só no canto, tem que queimar aqui, ó. Vem Jesus, vem Jesus. E a palavra de Deus nos garante que todo olho verá o seu retorno. O texto nos diz que João não está apontando para um começo em Abraão, porque lá em João 8,58, o próprio Cristo fala o seguinte, que antes de Abraão existir, Jesus falando, eu sou. Antes de Abraão existir, Cristo já estava agindo na história. Não há menções a um Egito opressor no passado, mas uma libertação que fica para a eternidade. Não é a Canaã almejada por Josué, a Canaã terrena almejada por Josué, mas é a celestial prometida à igreja. Não é um reino oferecido a Davi, mas é um reino que foi garantido ao Messias e ao seu povo. Não é uma visão de mortos voltando à vida, mas de vivos vivendo em plenitude de vida. Não é uma visão que revela o céu, mas agora é o céu já revelado em nós. Não é uma visão que nos dá autoridade, mas é uma visão em total e plena autoridade. Não é uma visão que nos supera apenas, mas é uma visão que plenamente nos transforma. Sabe por que eu fico feliz, irmãos? Porque o céu também, todo esse corpo cansado e judiado, seu e meu, não vai mais sofrer com as agruras da vida aqui. Deixa eu contar uma novidade para você: não vai ter Covid-19 no céu. Aleluia! Não vai ter gripe, não vai ter câncer, não vai ter AIDS, não vai ter gripe, já citei, não vai ter diabetes,
Eu sou hipertenso, não vai ter pressão alta. Não vai. Todas as coisas serão restauradas. É a visão, irmãos, que nos dá uma vida plena. Aí eu pergunto de novo a você: você está almejando isso? Você está aguardando isso? Você está aguardando o dia, talvez, de vez em quando, às vezes eu chego aqui na igreja, a Sandra já presenciou algumas vezes, meu joelho dá uma falhada, eu tenho uma folga no joelho. Eu sei que já fui ver para tratar, o médico já quis até operar, mas irmãos, deixa eu falar, se eu vou usar o exemplo do joelho, que me veio à cabeça aqui do meu joelho. Viu? Se não der tempo operar, fica tranquilo, Deus vai te dar um joelho novo em folha no céu. Todas as coisas serão restauradas. De novo, não é o bebê na manjedoura, não é o menino entre os doutores da lei, não é o homem operoso em milagre, poderoso em palavras, não é o gracioso dependurado em uma cruz, nem mesmo aquele que com poder esvaziou um túmulo nos arredores de Jerusalém, mas é aquele que ressuscitou em glória, que foi elevado aos céus em majestade, que é vitorioso sobre o mundo, o pecado, a morte e o diabo. Sim, irmãos, Apocalipse fala, a visão apocalíptica fala que ele é a semente da mulher, que ele é o cordeiro pascual, que ele é o profeta maior, a espada de Deus, o caminho do céu, aleluia, a porta das ovelhas, o pão da vida, a água para o sedento, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o ancião de dias, aquele que é a própria luz, o eterno, o começo e o fim, o que é, o que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus glorioso que vem buscar a sua igreja. É a respeito dele. E não existe visão mais sublime reservada para a igreja, a não ser contemplar a sua vinda e viver para ele, com ele para sempre. A pergunta de novo: você está pronto? Você continua firme na visão? Está firme, porque essa é a visão final. E para concluir, vem para cá, Felipe. Uma antiga lenda fala de um rei cujo o exército estava com muito medo. Os soldados sentiam-se apavorados. O inimigo era muito, muito forte. A fortaleza do inimigo parecia indestrutível. E ele ostentava certo poder. O rei, porém, vitorioso como era, sabia que os seus homens, que o seu exército poderiam vencer, mas era preciso convencê-los a isso. Então o rei teve uma ideia. O rei disse aos soldados que ele possuía uma moeda mágica. O rei falou para o exército: eu tenho uma moeda mágica, uma moeda profética. Essa moeda, ela prevê o resultado da batalha. De um lado da moeda tem a figura de uma águia, e do outro lado da moeda tem a figura de um urso. Eu vou jogar a moeda, essa moeda mágica, profética, que prevê o resultado das batalhas. Se a moeda cair com a águia virada para cima, nós venceremos. Se a moeda cair com o urso virado para cima, nós perderemos. O rei então joga a moeda. E quando ele jogou a moeda, aquele grupo que fazia parte do exército ficou na expectativa de qual seria o resultado. Ficou em silêncio enquanto a moeda, imagina filme de filme, né? Cinema, Hollywood. Câmera lenta, a moeda vai girando no ar até que ela cai ao chão. E para a alegria dos soldados, ela caiu com a face da águia virada para cima. Os soldados então animados, agora pela certeza da vitória, aqueles homens marcharam, confiantes, já com a vitória estampada no rosto, marcharam contra o inimigo, foram contra o castelo e venceram. Após a conquista, o rei reúne novamente o exército, os soldados, pega a moeda e mostra para eles. Para surpresa deles, os dois lados da moeda eram idênticos. Ambos tinham a figura
da águia. Embora essa história seja fictícia, a lição é confiável. A garantia da vitória fortalece o exército. A vitória do povo da visão, irmãos, a vitória da igreja, não é uma opção, é uma certeza. É uma certeza. Assim como Josué, você vai se lembrar disso que nós falamos lá atrás. Quando foi tomar posse da Canaã terrena, nós não vamos para a batalha para conquistar uma pátria celestial, não. Nós vamos tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para a sua igreja. A vitória é garantida. Esse é o propósito da visão dada por Jesus a João, e que hoje, mais uma vez, ele renova sobre a vida da sua igreja em Mogi Guaçu. Em Cristo, nós encontramos a vitória. Ele nos deu uma visão de um futuro glorioso e vitorioso. Por isso, com essa certeza, nós precisamos marchar. Precisamos andar. A visão está em curso. Eu estou indo. Você vai comigo? Você vai comigo? Nosso rei está chamando. E ele é fiel. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Vou cantar um trechinho de uma canção. E o desafio é simples. Precisa ter o coração renovado pela visão? Coloque-se de pé no seu lugar. Precisa renovar o pacto com Jesus? Fica de pé, marcha no lugar. Precisa entregar a vida para Jesus hoje? É o dia, é o momento. Não deixe passar. Seu nome pode ser chamado hoje. A trombeta pode soar hoje. Precisamos estar preparados. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder, ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Nem olhos viram, Senhor. Nós queremos a tua palavra que fala isso. Ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus, abre os nossos olhos para contemplar o futuro glorioso que o Senhor nos mostra pela tua palavra. Nos falta, Senhor, coragem. Nos falta, Senhor, realmente aquela posição de soldados que foram convocados para uma guerra espiritual. Nós cancelamos e abaixamos as nossas armas quando o Senhor está nos convocando para tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou. Quantas vezes as
adversidades e agruras desta vida aqui têm nos roubado o privilégio, a sublimidade da Tua presença. Não é, Senhor, as coisas deste mundo, não é essa terra, mas é a renovação que o Senhor promete a dar a ela. É a restauração de todas as coisas, é o triunfo glorioso de Cristo e sua igreja. Não nos deixa perder a visão, Senhor. Nos faz, Senhor, marchar, Senhor, convictos de que nós estamos indo à direção da Canaã celestial. Nos faz, Senhor, realmente manter a visão que nos dá uma vida plena, porque muitas vezes nós nos tornamos amargos, pesados de coração, duros, Senhor, em atitudes, porque nos falta uma vida plena, porque nós não temos focado na visão que o Senhor tem nos dado. Ah, Deus, restaura isso em nós, na vida da Tua igreja nessa noite. Que cada um dos meus irmãos que estão em pé, aqueles que estão em casa também, que se colocam numa atitude de reverência, que o nosso coração seja realmente chamado e arrebatado à Tua presença, de uma maneira tal que os nossos olhos não sejam colocados nas coisas deste mundo aqui, mas como João, possam ver a revelação do alto por meio do Cristo glorioso que há de vir. No nome de Jesus, que seja um novo tempo, que seja um novo começo, que o calendário não determine o nosso ânimo, mas que a visão plena determine a nossa vida. Que as lutas não determinem, Senhor, os nossos passos, mas que a visão plena nos mantenha andando corretamente para uma vida plena que o Senhor nos tem prometido. Obrigado por cada palavra, por cada momento que o Senhor ministrou ao nosso coração, e que tudo o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor tenha primazia em todas as coisas. Nós oramos assim, nós confiamos no Senhor, e nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Leva essa palavra no seu coração. O fechamento de uma série de mensagens, de um direcionamento de Deus para a vida da igreja. E que a gente não perca de vista o fato de que nós recebemos uma visão plena para vivermos uma vida plena. Que Deus te abençoe.